Opa, boa noite. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Boa noite. Fala, doutor. Tudo bem, nobre colega Tudo, doutor Artêmio Picanso. tudo bem, desculpa a suadeira, acabei de fazer exercício, né? Mas ainda tá meio quente. Amém. Corpo, amém. Eu cheguei do Bom, frio de Montevidéu, que estava um pouco frio, e aqui tá imagino. no Rio, tá bem calor, né? Aqui em Cabo Frio, pelo vento que tem, acaba dando uma aliviada. Exato, exato. Vamos esperar aí uns 2 minutinhos, Claro. enquanto esse pessoal vai entrar. Eu vou abrindo aqui o documento. Deixa eu só colocar aqui as Meu irmão informações. Gercinho, que tá aí, chegou de Montevidéu comigo também. Eu não sei, já fui acusado de pé frio, né? Eu e ele. Fomos para Doha, o Flamengo não ganhou. Fomos para Montevidéu, o Flamengo não ganhou. Tô começando a acreditar. Agora todo mundo é pé frio, né? Eu tava até zoando um amigo meu, que é palmeirense, mas eu acabei foi deu errado. Eu acertei o gol do Gabigol, só não acertei o placar. Vamos lá. Tá bom. Pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos, né? A gente começa em 2 minutos, tá, Jefferson? Deixa eu só Ok, doutor, finalizar estou aqui aqui a à abertura. disposição. Coloquei até meu cantil aqui para que eu bebo água demais. Alfartano, tá? Essa enquete que você pediu, eu coloquei num vídeo meu que eu fiz há uma hora atrás, para que os clientes da GAS, tá? Como eu, que sou cliente também, aqui está um cliente, ok? Possa dizer o que achou da TAC, tá? Qual é a sua... Várias pessoas já colocaram opiniões, né? Mesmo antes de começar a TAC, mas ok, tá? Sim. Então, a minha pergunta como cliente é o que você, amigo cliente, achou, tá, da proposta que o doutor Artêmio Picanso vai falar agora. Pessoal, vamos lá, 8 e 8, respeitando a todos que estão aí. Obrigado por estar nos procurando. E assim, procurando estar assistindo, né? Eu estou aqui para fazer alguns esclarecimentos antes do início. Primeiro, assim, essa TAC, como o Jefferson já falou, foi uma proposta que foi feita por mim com base em quê? Com base em vivência, que é o trabalho que eu faço. Eu cuido muito de estruturação de negócios em criptomoedas, faço assessoria e consultoria de empresas para montarem negócios aos olhos da CVM legítimos. Tive uma vida pública trabalhando no Centro de Apoio Operacional do Consumidor, então eu fiz muito TAC enquanto estive lá. Conversei muito nessa semana também com ex-colegas do Ministério Público que lá ainda estão, que por sinal continuam a fazer TACs lá na Promotoria de Consumidor, especialmente a 12ª aqui do Estado de Goiás, Ministério Público, onde eu trabalhei. Anteriormente a isso, eu também trabalhei no PROCON, né, coordenando o Estado de Goiás, que também a gente fazia TAC lá também. E o que eu utilizei? Simplesmente essa vivência que eu tive, com base a leitura dos autos, que eu disser daqui para frente. Não é nem nenhuma opinião em relação a nada, é uma opinião estritamente técnica, tá? Então, com base na minha leitura dos autos. Por óbvio, isso aqui não cabe a mim ou ao Jefferson protocolizar, porque é papel dos representantes da AGAS devidamente constituídos e moídos de instrumento procuratório, procuração, diga-se na palavra fácil. Mas sim, isso eu fiz por quê? Qual que é a grande razão? Porque eu vi naquela outra questão, quando eu havia falado que possivelmente dá os moldes que estava aquela ataque anterior, é, a,
apresentada, eu não acreditava que seria aprovada por algumas razões técnicas. E daqui para frente a gente vai falar assim, estritamente o que eu vi, ainda eu reforcei com base na última questão que teve do Ministério Público, relacionada ao caso da GAS, principalmente pedindo a manutenção da prisão do Gladson. Então é importante a gente analisar esse tipo de documento, porque é o que o Ministério Público pensa a respeito do caso, e o modo dele pensar é extremamente necessário ser observado para que a gente construa nessa TAC um modelo que seja eficaz, porque nós acredito que temos que bater na porta do Ministério Público para que ele proponha abrir um diálogo. Né? Não é o Ministério Público, não acredito que vá o Ministério Público por si ir atrás da empresa. Cabe à empresa fazer o contrário, ela ser diligente, proativa e indo atrás. Pois bem. Mas, Artêmio, existe essa questão, porque está circulando, tá, em vários grupos de clientes da GAS a informação que o Ministério Público Federal procurou a GAS para fazer. Às vezes o termo não foi esse, porque às vezes existem desencontros, né? Mas eu não conheço o Ministério Público, eu não sei como é que eles procedem, tá? Existe a minha pergunta é a contrário senso. Existe o impedimento do Ministério Público Federal ligar para um advogado de um acusado de uma ação penal e falar assim, olha, a gente está aberto a uma negociação. Existe esse impedimento legal? O que o Ministério Público faz na maioria das vezes em casos como esse, que é por meio de ofício quando faz. E ele faz geralmente para autoridades. Na maioria, assim, vamos falar, esmagadora dos casos que eu vi, aí eu estou falando enquanto vivência, que eu estive 1 ano no Ministério Público, é simplesmente as empresas que têm intenção que batem na porta, porque afinal o Ministério Público está ali, ele é o titular do direito difuso e coletivo, não é usual, né? Não é comum que o Ministério Público assim faça, não tem esse tipo de expediente. Para mim, eu acho um pouco... Não é estranho, eu acho que não acho muito crível, né, essa situação. Pois bem, eu vou colocar aqui, eu vou ler exatamente o que está escrito. Como a gente está aqui, não conseguimos compartilhar a tela, mas eu vou ler ponto a ponto com vocês explicando. Primeiro, o título, termo de compromisso e ajustamento de conduta, autos número, aí a gente coloca o número do processo, de onde vai, né, o que está escrito. O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, representado pelo procurador XXX, que é a pessoa responsável, adiante denominado compromitente, tá? E a GAS Consultoria e Tecnologia Limitada, a pessoa jurídica e a qualificação, dando os dados da GAS, para a gente ir adiantando e ir para o que interessa. Representado pelo sócio administrador, o Gladson, doravante denominada compromissário. Então, MP compromitente, GAS compromissário. Em atenção ao artigo 129, incisos 3º e 9º da Constituição Federal, artigo 82, cumulado com o artigo 81 da Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor, artigo 5º e 6º da Lei 7347/85 e 784, inciso 4º CPC, firma o presente termo de ajustamento, presente TAC, nos termos a seguir dispostos. Considerando que incumbe ao Ministério Público a defesa dos direitos, dos interesses do consumidor, que é um dever do Estado e direito fundamental do cidadão, nos termos do artigo 5º, inciso 32º da CF, continua. Considerando que a proteção do consumidor é um princípio fundamental da ordem econômica, que tem como objetivo assegurar a todos uma existência digna nos termos do artigo 170 da Constituição Federal, considerando a necessidade de assegurar o equilíbrio e a boa-fé nas relações de consumo dentro da realidade do mercado, sem o que não se compensará a vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor, CDC, novamente o Código de Defesa do Consumidor, artigo 4º, inciso 1 e 6º, inciso 8º, considerando o artigo 81, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor, o qual pauta-se na defesa dos direitos individuais homogêneos dos consumidores, o qual deve ser exercido coletivamente, considerando que, por meio da Operação Criptos, foram apreendidos diversos bens, hard wallets, que são aquelas Trezors, ledgers, computadores periféricos, demais bens úteis e necessários para a movimentação parcial da empresa,
chegando ao cárcere privado do CEO e dos demais sócios participantes do grupo econômico intitulado Gás Consultoria, a gente está só fundamentando, considerando que a empresa vem por meio desta buscar se adequar às normas atinentes, especialmente no que tange às determinações exigidas pelo regulador no tocante ao tema de valores mobiliários, já a gente vai explicar, considerando a presença de um modelo de negócio que se mostrou inadequado às determinações legais, especialmente. Vamos com calma, tá, gente? A gente tem que sempre falar o quê? Acordo é um troca. A gente vai tentar chegar no meio termo. A gente não pode chegar lá falando o seguinte, olha, tá tudo certo. Não é o melhor caminho, não é o caminho que o Ministério Público vem aceitar. A gente tem que ter a humildade e entender que erramos, mas também a gente vai falar daqui a pouco o que tem aqui também de fundamentação em prol do que aconteceu. Os elementos constantes dos autos aferiram a existência de indícios de oferta de contrato de investimento coletivo, nos termos do artigo 2º, inciso 9 da Lei 6385 de 76, bem como de instrumento derivativo, sem obtenção do registro prévio previsto no artigo 19 da Lei 6385 de 76, e no artigo 2º da instrução da CVM 400 de 2003, e sim a dispensa prevista no inciso 1º do parágrafo 5º do artigo 19 da Lei 6385 de 76, e no artigo 4º da instrução do CVM 400 de 2003, considerada infração grave nos termos do inciso 2º do artigo 59 da mesma instrução. Tá, que maluquice é essa toda? Tá, vamos lá. Vamos ao modelo de negócio que existia até então na época. Tá? Até então, gente, não vou desativar o comentário, porque assim, aqui a gente é um canal de liberdade. Eu não faço isso, não tenho hábito. E não pretendo, pode continuar aí falando. Eu estou até lendo, não estou nem vendo por hora, tá? Então, assim, o que acontece? O modelo da GAS era um modelo em que entrava-se por banco, saía por banco e emitia-se ali uma promissória e ele fazia uma terceirização do trading. A CVM, o regulador, ele quer analisar o que? A essência da atividade econômica. Tá? Ele vai ver o quê? O que tem hoje? Nós temos essas questões, tá? relacionadas à necessidade de autorização de dispensa, porque a gente está utilizando um ativo que não é o criptoativo para os olhos do regulador. Tá? Não é. Porque é o bancário, o sistema bancário. Assim sendo, você não pode operar como fazendo, às vezes, instituição financeira sem autorização de dispensa. Artemio, como pode ser feito isso? Existe o sandbox regulatório, que você apresenta a sua proposta de modelo de negócio junto ao CVM. Existem as consultas públicas, que você bate na CVM também a porta dela e fala, olha, está aqui meu modelo, e faz essa consulta. Até onde se sabe, Jeff, você pode até me corrigir, a GAS, em determinado momento, fez uma consulta à CVM uma única vez, em uma oportunidade, em que ela, naquela oportunidade, disse que não era valor mobiliário. Foi isso? Tem esse documento nos autos, sim. Onde a CVM diz que não regula, no momento, atividades com criptomoeda. Pronto. O que acontece? Esse documento, ele é antigo, confere? Confere. Alguns anos esse documento atrás. É de 2018. Então, o que aconteceu? Nós temos que lembrar muito bem como era, qual que era o cenário de 2018, a gente tem que lembrar. O Brasil, em 2017, foi o último rally de alta, de cunho altíssimo do Bitcoin, que foi quando ele atingiu ali o seu último topo histórico. Foi quando começou o pessoal a falar que era bolha, que o criptoativo não era algo assim, uma febre, e a CVM, por um determinado momento, qual que é a evolução desse cenário? Em 2015 começou a PL que pretendia regular o setor de criptoativos, promovendo a regulação. Essa PL foi aquela que a gente teve até na audiência, Jeff, no dia 27. Tá? Então, você vê, de 2015 a gente foi começar a tratar mais o tema com mais afinco agora, 2021. Bacana, pois bem. 2018, o que o regulador entendeu? Olha, isso é uma febre, isso não vai ficar, como muitos ao redor do mundo, pouquíssimos países ao redor do mundo que começaram a ter marcos regulatórios entendendo de fato a tecnologia. Onde a gente pode observar isso? Malta, onde a gente pode observar isso? Suíça, que hoje, junto com uma cidadezinha chamada Zug, é o Crypto Valley. Então, assim, o Brasil, naquela época, entendia que seria uma febre. Bacana. E aqui, agora, a gente vai fundamentar essa questão para também falar assim, olha,
Batemos na porta? Ok. Mas por que vocês também, em determinado momento, não falaram algo assim nesse sentido? E eu vou explicar daqui a pouquinho. Aqui é uma parte que a gente tem que sempre falar assim, olha, estou entendendo, Ministério Público, o teu trabalho, tá? E aí vem a consideração. Entende-se pertinente a denúncia do MP, faça o que determina o artigo 9º da Lei Complementar 105/2001, acerca da existência de crimes que transcendem a Lei 1521 de 21, especialmente no seu artigo 2, inciso 9, e também dos indícios de crime contra o mercado de capitais, tipificados na Lei 6385 de 76, e do artigo 7º da Lei 7492 de 86, a lei, essa 6345, ela dispõe sobre os valores mobiliários no Brasil. Então, assim, e cria a CVM. Então, o que tem os regramentos estão contidos nessa lei, tá? Bacana. Aí a gente vem agora explicando também o modelo de negócio e a empresa em si, porque a gente tem a função social da empresa, é que ela tem que preservar a atividade, a sua atividade ela tem que ser preservada. Considerando a necessidade, aí vem vocês, de atendimento à incolumidade pública, todo mundo, tá? Pelo não funcionamento da empresa, bem como com sua restrição das atividades econômicas, princípios esculpidos na Carta Magna Federal, especialmente esse é o artigo 170, in verbis. O que é? Por extenso, vamos falar assim, ordem econômica, defesa do consumidor e busca do pleno emprego, considerando que o direito brasileiro presume a boa-fé do empresário no exercício da empresa e tutela da autonomia da vontade, artigo 3º, inciso 5º da Declaração de Direito e Liberdade Econômica, que foi o marco regulatório da liberdade econômica, criado por um decreto que hoje foi convertido em lei, a Lei 13874 de 2019. Foi um grande avanço no ordenamento jurídico brasileiro, que ele facilitou os negócios e formação de negócios econômicos. Considerando que o empresário brasileiro tem o direito garantido pela Constituição e tutelado pelo ordenamento infraconstitucional, que são leis abaixo, de desenvolver, executar, operar ou comercializar novas modalidades de produtos e de serviços, quando as normas infralegais, que aí são legislações, instruções, leis, se tornarem desatualizadas por força do desenvolvimento tecnológico consolidado internacionalmente. Porque nesta época a gente já tem essa consolidação, novamente, artigo 3º, inciso 6º da Lei 13874, que é novamente a Lei de Liberdade Econômica. Tá? Então, assim, vamos lá. Considerando que o novo entendimento da CVM não pode invalidar ou classificar como ilegal tudo o que já foi feito, visto que a revisão nas esferas administrativa, controladora ou judicial quanto à validade do ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época dos fatos, sendo vedado que, com base em mudança posterior ou ulterior ou depois, de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. Artigo 24 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, Decreto-Lei 4657/42. Considerando que a mudança de entendimento da CVM deve vir acompanhada de regime de transição, pois a decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, que a gente ainda não sabe, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição quando dispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime, eficiente e sem prejuízo de interesses gerais, artigo 23, novamente na mesma lei que a gente falou anteriormente, sob pena de incorrer ainda em caso clássico de venire contra factum proprium. O que é isso? Vedação do comportamento contraditório. Ora, eu falo o quê? Artêmio, o que significa isso? Eu simplesmente, vamos supor que eu aceito uma modalidade de pagamento que seria o cheque, tá? Eu aceito, vocês vão estranhar que os meus cachorros estão aqui, então eu estou em casa, não reparem o barulho. Então, assim, o que seria isso? O Jefferson quer me pagar e eu sempre recebi por cheque. Tá? Dado o momento, eu falo assim, ô Jefferson, quer saber de uma coisa? Ele sempre pagou os aluguéis dele com cheque. Não aceito isso mais, não. Ora, se você vem aceitando de lá para cá o recebimento por cheque, concorda comigo que aquele comportamento de modificação, ele é estranho, ele é uma
Vedação é um comportamento contraditório que até então você o tinha? Sim. Então isso no ordenamento jurídico tem que ser, ele é vedado, existe um instrumento de, então dever de boa-fé acessório das relações jurídicas que são pautadas, que é o venire contra factum próprio. Isso existe. Considerando que a empresa, aí vem a estruturação do negócio. Aqui que é o ponto-chave, isso aqui que é o ponto importante, que o Ministério Público quer ouvir é isso. A gente vai precisar, o que eu sempre venho falando, abrir a caixa preta e estabelecer boas práticas. É o que o MP quer. Por que o MP, gente? Vocês vão falar assim, é um pouco contraditório ele ter ido lá, vamos falar assim, apreendeu, bloqueou. Eu vi esse bloqueio, o Jefferson viu? Não. O que eu sei que existe apreensão? Os 591 bitcoins, os 20 milhões aproximadamente ali em reais, em espécie, bens móveis e imóveis. Quanto que dá isso? 200 a 250. E o que mais que eu sei que tem? O que mais que eu sei que tem? Aqueles ativos da Mireles. Por quê? Por que eu sei que tem isso? Porque na blockchain é imutável, ela é transparente, ela é rastreável e tem como saber. Ponto final. Tá? Isso existe. Então é o que tem. Agora, nós temos que entender que o modelo foi feito errado? Foi. Por isso que quando foi em 2020, quando eu dei uma matéria que eu falei sobre o caso a primeira vez na Suno, quando eu vi aquilo, eu me deparei como técnico, eu falei isso em julho de 2020, falei assim, isso aqui não vai dar certo, isso vai quebrar. Vai dar errado porque porque a gente naquela época tinha consultado se tinha autorização ou dispensa. Não tinha. Tem que ser feita uma política, e a gente vai explicar isso daqui a pouquinho, mensalmente. Não tinha. Então, tudo isso eu observei. E não é sendo agorento, é sendo técnico. Eu não sou uma pessoa que eu desejo mal de ninguém. Mas não mesmo. Porque olha o tanto de gente que está lascada, desculpa o palavreado, com essa situação. E é em razão disso tudo que isso aqui está escrito. Tá? E que foi feito. Por quê? É o que eu acho verdadeiramente que vai ser um meio ponto, é um equilíbrio que o Ministério Público espera, que o Ministério Público ele é o titular da direito de fluxo coletivo, de todo mundo. Por que então que você, só me dá uma parte, Artemio. Então você está dizendo, tá, para nós clientes da GAS, que a GAS pode voltar a funcionar. Desde que eu vou já explicar o modo. Tá, então é possível que volte. Se ela se comprometer a fazer as coisas certas e estabelecer boas práticas. Eu vou já explicar agora. Considerando que a empresa se comprometerá a adotar políticas de governança com descrição da metodologia para tratamento e mitigação dos riscos identificados, compliance, QIC, que é Know Your Customer, que é conheça seu cliente, que a gente está entrando junto com a Instrução Normativa 617, recente 2020. QIT, que é Know Your Transaction, descubra sua transação, contratos, termos de uso e risco dos clientes consumidores, bem como observância à Lei 13.709 de 18, que é a LGPD, os quais serão esmiuçados a posteriori. Vamos lá, vamos esmiuçar agora. LPGD, Lei Geral de Proteção de Dados. Exato. Okay. A gente está colocando tudo isso, que é o que tem de mais moderno hoje na legislação. É mais para o pessoal, porque às vezes a gente, advogado, a gente esquece alguma que o pessoal não... Aí isso. Eu vou pegando, você vai falando, aí eu vou. Não, você vou mete bronca, aí, vai me corrigindo, que eu acabo realmente, eu estou aqui um pouco focado e acabo, vai decodificando. Não estranhe o maluque. Considerando a necessidade de entendimento de adequação aos regramentos legais, especialmente os supramencionados, busca a compromissária promover a seguinte reestruturação no modelo de negócio entabulado desta maneira. Realizar. O que o MP quer, gente? Escutem isso. Eu não estou vendo os autos criminais, eu não vi isso, mas eu tenho, assim, convicção, certeza muito forte, mas convicção que é isso que ele espera. Realizará auditoria de suas contas, bem como informará o ilustre parquet, o parquet é o promotor, procurador, etc., que é o nome técnico, a empresa responsável pela terceirização dos tradings, que ele quer saber quem que é isso. A gente não pode esconder isso das autoridades, tá? Em criptoativos. Artemio, por exemplo, essa questão dos traders, que é uma situação, às vezes, que está gerando muita dúvida. Muitos clientes me perguntam assim, os bancos tradicionais, eu não vou nem falar que são aqueles que nos exploram em décadas, que o pessoal já não aguenta mais eu falando isso. Mas tá? não começa a falar de banco, mas não, eu odeio tanto quanto você. Eles falam, eles dão relatórios do que eles fazem com o nosso dinheiro que está lá. Eles são obrigados a fazer isso só para a gente entender. Tá, vamos lá. O que o banco ele tem que informar?
a reserva fracionária, existe no banco. O que é reserva fracionária? É o banco alavancando o dinheiro da gente. Isso aí é só banco que está podendo fazer, instituição financeira. Só que existem índices que chamam índice de Basileia e índice de imobilização. O banco ele tem que fazer esses reportes para mostrar o quê? O que é o índice de imobilização? Para ver até quanto de caixa ele tem para poder alavancar. Ele pode alavancar, mas não pode ser de qualquer jeito. Então ele tem esses índices que têm que ser públicos para que o investidor / consumidor possa constatar isso. E ele tem que reportar isso ao Bacen, tá? Porque aí é a questão de resoluções. Continuando aqui, só uma coisa. Aqui eu não estou falando... eu estou simplesmente falando o seguinte. Se eu tenho uma terceirizada, o que o MP vai querer saber é só quem é. Tá? Porque nós vamos chegar... Por que ele quer saber quem é? Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Demonstrando inequivocamente os valores contidos em hard wallet, exchange centralizados ou descentralizados. Por quê? Demonstrando a existência dos fundos hábeis a quitar com os contratos dos clientes. O que o MP quer com isso? Por que a apreensão ele geralmente faz? Porque na cabeça dele, por mais que possa ser contraditório, na nossa cabeça, tá? Na nossa cabeça e no nosso coração, a apreensão é feita para resguardar direito futuro daqueles clientes que ele considera lesados, porque o modelo feito, segundo ele, está errado. E de fato, tecnicamente está. E a gente tem que ser consciente disso, tá? Sim, aí a ideia do Ministério, que são dúvidas, Artêmio, que você como especialista e uma pessoa que as pessoas confiam sim, pelo menos a grande maioria, eu falando nas minhas consolidações de informações nos meus escritórios, tá? A questão é da confiabilidade, né, da empresa. Calma aí que eu perdi o raciocínio aqui. Eu fui olhar para alguma coisa. Tá? Eu perdi o raciocínio aqui, cara. Segue aí que eu vou lembrar o que eu ia falar. Tá. Então, assim, aqui eu só estou querendo mostrar o quê? Eu estou mostrando que MP, eu estou auditando as minhas contas. Tá? Desculpa, eu lembrei. Artêmio, então o Ministério Público, quando mandou bloquear, quer dizer, pediu ao juízo para bloquear, a juíza determinou, então seria para proteger a nós, clientes, né, de uma possível lesão que não estava ocorrendo no momento. Era uma lesão que ele acha que pode ser iminente, por isso até da questão da manutenção da cautelar, que ele achou que iria acontecer. Então, por exemplo, nesse último documento que teve manifestação dos autos, o MP, em razão principalmente da degravação que foi feita pela Polícia Federal, em que o Michel Magno, ele fala... Eu estou falando até os nomes porque é o que está nos autos. Tá, sim, claro. O Michel Magno fala que o Gladson deveria sair, e há um contato também em que há uma quebra de sigilo telefônico, uma interceptação telefônica em que ele fala o seguinte, que a Mireles pergunta ao Gladson se ele ficaria já teria conseguido visto alguma coisa, como é que estava isso. Sim, ele sim. entendeu o quê? Ele entendeu que, por exemplo, o Gladson poderia pegar o boné dele e sair, aqui no português bem claro. Então, para ele não sair do país, ele foi lá e apreendeu para poder tentar resguardar aquela pessoa ali dentro e apreendeu os ativos para poder resguardar uma execução futura. Sim, claro. É uma pena que o Ministério Público Federal também não conseguiu fazer isso com todas as outras empresas que lesaram as pessoas e Atlas que os Quanto, sócios estão tudo aí em Fernando de Noronha e por aí, Rogério né? Cruz, pena que o Ministério Público Federal não conseguiu fazer com todos os outros que já estavam lesando e só adivinharam o que estava acontecendo com a GAS, que nunca lesou ninguém, mas segue, meu querido. É porque são coisas que os clientes, a gente realmente fica ruminando isso o tempo todo. Mas isso não é só você, não. Isso aí, para mim, que mexo com isso, eu vejo, vamos supor que eu enfrento outros casos, igual eu vi Atlas, eu acho um absurdo, porque o cara nem, assim, nada foi feito com o cara, absolutamente. Mas, enfim, não adianta a gente ficar aqui divagando sobre essa questão. Né? O que eu estou colocando aqui? A auditoria para quê? Agora, entenda, isso aqui não é um segredo industrial. Eu não estou falando como eu faço a minha atividade, eu não estou explicando como eu desenvolvo isso, porque isso é segredo. Setup de trading,
Eu não estou querendo saber de o que é o setup de trading. É a estratégia utilizada pelo trader para poder realizar suas operações. Eu não estou contando o meu segredo do meu negócio. Não, só quero falar o seguinte, como qualquer outra empresa, eu tenho que ter auditoria, eu tenho que ter uma contabilidade, eu estou apresentando a prova dos fundos para falar assim, MP, segura a onda. Tá aqui minha hard wallet, tá aqui a minha Trezor, tá aqui minha hard wallet, tá aqui minha Trezor e tá aqui meus fundos. Eu tenho dinheiro para pagar todo mundo. E eu vou me estruturar para que isso aconteça. E vai ser dessa forma. Me ajuda é mais ou menos essa história. Tá? Então, assim, é importante a gente ter essa... Veja, gente, deixa eu explicar tecnicamente. Vamos supor que isso aqui seja uma hard wallet, que não é, tá? É como se fosse um pendrivezinho. Hard wallet é uma carteira que se guarda criptoativo. Se o MP apreendeu essa carteira, tá lá guardadinha, lá com ele apreendido lá, não adianta nada ele ter isso lá se ele não tem as palavras-chave. Quem tem isso é o Gladys. Tá? Essa recuperação, ele basta comprar um outro, digita lá as palavras-chave, recupera isso. Porque não está no pendrive, vamos falar assim. Isso está na blockchain. Está ali. E ele vai lá e recupera. E tirar como se fosse um extrato, que é o que eu estou mostrando, fala assim, olha, tá aqui, meu amigo, faz isso por meio de um tabelião, pega um tabelião, manda o cara fazer ofício lá, faz uma ata notarial mostrando, porque aí a gente está dando do quê? Fé é um documento público, e é verdade, recusa a fé, documento público, segundo o artigo 19, esses dois da Constituição. Então não tenho o que falar, eu estou mostrando que eu tenho como pagar. Tá? Segundo. Aí já falando do negócio. Promoverá um portal da transparência, constante de forma auditada, por um responsável técnico RT, que eu estou colocando aqui, devidamente registrado no Conselho de Classe respectivo, todos os gains, que é o ganho de capital, loss, perdas, porque a gente não ganha só na vida, a gente perde também o mercado de criptoativo com renda variável, e renda variável é assim. Pode lembrar o seguinte, estava a 69 mil esses dias, hoje está na casa de 54 mil dólares, e o dólar está 5,70, o dólar estava 5,50. Com a eleição deve ir para 7. Então, assim, é renda variável, eu tenho que mostrar que eu ganho, que eu perco. Não tem só não é um gráfico ascendente sempre. É um gráfico igual o coração da gente. Assim, tá? Informando ainda o criptoativo operado, a exchange-alvo, atendendo desta forma a Lei 8.078, no tocante ao artigo 31, trazendo transparência e prova inequívoca dos trades realizados. Porque até então, o que o MP vai falar assim? Peraí, você falou que fazia serviço de terceirização de trade. Quem que é o trade? Quem que é essa empresa? Não se sabe. Tá, você falou que fazia trade de criptoativo. Por que você utiliza o sistema bancário? Não se sabe. Então eu estou mostrando, eu estou construindo um negócio. Estou construindo e mostrando. Está aqui o portal da transparência, está aqui mostrando auditado, tem um RT, está ali os gains e o loss, e aí eu vejo real time, a todo momento. Tá? E aí a gente continua. Elaborará um termo de uso compreendendo os riscos da atividade, da volatilidade inerentes ao mercado de criptomoeda. Porque, gente, não é todo mundo que tem estômago. E o MP, como ele é titulado de Direito Difuso e Coletivo, das pessoas, de todos nós, na tese de segunda Constituição, ele está preocupado com o quê? Nós, aos olhos da lei, somos hipossuficientes. Então ele entende o quê? É como se a gente fosse um bando de abobalhado, aqui no português, claro, que não sabe, e a gente precisa de cautelas de que a empresa nos informe disso. Tá? Fala assim, olha, vocês têm que ser informados dos riscos da atividade. Eu estou construindo que realmente isso acontece. Buscando ainda promover vídeos institucionais, informativos e explicativos sobre essa nova modalidade transacional, visando promover a educação financeira quanto a este novo mercado. É o que eu sempre venho falando. Sempre. Ele fazia já esses vídeos. Eu vi aquela vez que teve um vídeo dele do Gladson, acho que com uma ATM de BTC. Uma das primeiras ATMs de BTC no Brasil. Então, isso, a gente tem que fazer o quê? Eu estou pegando a estrutura que é até onde eu conheço, que é até onde eu sei que eu já vi, que é aquele marketing, para não ficar aquele marketing só de vídeo bonitinho, vídeo de autoajuda. Desculpa a franqueza, gente. Eu sou muito transparente, eu não tenho muito papo na língua. Isso não vai levar a lugar nenhum. Juntos somos mais fortes? Não, juntos somos mais fortes desde que haja atitude. Desde que tenha ação. Não é só falar. Falar não resolve nada. É igual o Tite, falar muito não resolve. Tá? Não tem muito. É fazer, é pôr na prática. A gente não à toa que disciplina vence talento.
Então é fazendo, fazendo, constância, consistência. E aí a gente continua. Parágrafo único. Promoverá ainda de forma contínua programa de treinamento para administradores, funcionários, prestadores de serviço, se ele quer manter a terceirização, relevantes prestadores de serviços relevantes contratados, inclusive com políticas de PL e DFT. Que diacho é isso? Prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Isso tem que estar. Porque o que ele está sendo acusado? Com toda certeza. Ele está sendo acusado disso, mas isso é o que está sendo acusado de lavagem, em laudos apartados, está sendo investigado nisso. A lavagem não foi oferecida ainda, não foi oferecida ainda. Está em autos apartados. Ainda está em investigação. Isso. Só que a gente já está construindo um modelo ideal. O que é a ideia? Estou fazendo um modelo já prevendo o que o legislador quer saber. Eu não quero que tenha lavagem, eu não quero que tenha financiamento do terrorismo, eu não quero que tenha financiamento a pessoas que, vamos supor, estão fazendo tráfico. Não quero. Tá? Então, esse é um ponto. Assim como as respectivas regras, procedimentos e controles internos, mitigando os riscos inerentes à operação envolvendo criptomoedas. Gente, porque não é simples. Cripto é fantástico. Eu sou apaixonado. Por mim, eu falo aqui, estou falando em público, eu já liquidei toda a minha mão em B3, eu não tenho mais ações. Não acho que é preciso mais disso. Eu estou muito posicionado em cripto na minha vida. Tá? Cripto veio para ficar, ponto final. Estabelecerá o QIC, que é o Know Your Customer, conhece seu cliente, verificando a identidade dos clientes, bem como o QIT, Know Your Transaction, para a gente descobrir a origem do dinheiro, porque isso acontece. Foi assim que... Por que tem isso aqui? Nós estamos pegando simplesmente aonde foi o fato gerador do problema, onde que aconteceu o problema. Lá em 2000, lá vai bolinha, quando uma exchange chegou assim, bateu no Gladson e falou assim, ô Gladson, vem cá. Essas suas movimentações, elas têm qual que é a origem disso? É porque você já tinha comprado antes? O que aconteceu? De onde veio? O que você fez? Como é que você arrumou esse dinheiro? Não foi falar dessa origem. E o que aconteceu? Essa conta foi bloqueada. O que ele escolheu naquele caminho? Ele mudou de exchange. E o que aconteceu nessa nova exchange? Foi feito reporte ao COAF, porque novamente incorreu no mesmo problema que tinha levado a cabo ao expediente do bloqueio da conta passada. Então, sempre que há transação que é, entre aspas, suspeita ou sem origem, com comprovação controversa, a exchange de criptomoedas faz o reporte ao COAF e ali nasceu o problema. Por quê? Se ela não faz, desculpa a palavra, ela que está com dela na reta, toda exchange que tem um compliance faz. Isso eu falo porque eu me relaciono com essas pessoas e eu entendo desta área. Tá? Ponto. Buscando atendimento a políticas de AML, que é Anti-Money Laundering, que é política internacional de anti-lavagem de dinheiro, reportando as transações suspeitas ao COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, em conformidade com a Lei 9613 de 98, Lei 13810 de 19, Instrução Normativa 617 de 2019, além de seguir boas práticas e diretrizes atinentes ao GAFI-FATF, Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro, Financial Task Force. É um órgão internacional em que os criptoativos, a maioria das empresas de criptoativo ao redor do mundo, buscam e atendem essas diretrizes estabelecidas sugestivamente por este órgão. É sugestivo, não tem obrigação, mas a maioria atende. Sabe aquela sugestão que as pessoas dão e se você não faz, geralmente você é mal visto? Mais ou menos isso. Por exemplo, vou dar uma situação, a gente está brincando aqui com futebol. Eu estou lá, torço para o Flamengo. Eu vou lá no setor. Não vou falar do Flamengo, vou falar de boi. Vocês vão entender muito melhor. disso. É melhor. Boi Bumbá. Eu sou filho de paraense. Passei a minha vida lá em Parintins. Tem dois bois. Caprichoso e Garantido. Tem bairros que, sabidamente, são bairros de torcedores do Caprichoso. E você, do Garantido, não pode passar lá e vice-versa quando é época de boi, porque a rivalidade é imensa, não é sugestível. Você pode passar? Pode. Mas você pode também chegar lá numa época que está querendo zoar, o cara chegar e te dar uma pancada e uma porrada. Então, assim, não é ideal. A maioria das empresas seguem Financial Task Force. Ponto. Tá? Nós estamos nos adequando internacionalmente. Parágrafo 1º.
Encaminhará mensalmente ofício comunicatório à CVM, esclarecendo como são e foram verificadas informações sobre as posições em ativo e as posições financeiras disponibilizadas para os investidores. Encaminhando as evidências que as informações são e foram disponibilizadas de forma correta e tempestiva, atendendo a Instrução Normativa 1888/2019. Estamos seguindo só o que a lei está mandando. Parágrafo 2º. No presente ofício, esclarecerá ainda como são e foram calculadas as rentabilidades de investimentos divulgados no sítio eletrônico, que aí é o portal da transparência, especialmente relacionados ao serviço de trade, encaminhando tal relatório mensal devidamente chancelado por um RT. Porque aí eu estou criando toda uma logística empresarial, um cara que RT é é o o que, Artêmio? Para o pessoal responsável entender. técnico. Ok. Tá? Então, estou colocando uma pessoa responsável por isso. Como você sempre falou, Jefferson, e eu tenho o mesmo pensamento. Isso aqui não é uma coisa que vai ser o Jefferson vai resolver ou eu vou resolver. Ninguém aqui é Deus. Ninguém Com consegue certeza. fazer isso. Isso é um grupo, tá? São pessoas que têm que fazer e existe a necessidade da empresa promover a contratação dessas pessoas. Ponto final. Não é só ir lá, vou lá mandar, não. Você tem que ter atitude, ação. Com certeza. Continuando. Por meio da empresa de marketing, que é aquela que está fazendo os videozinhos bonitinhos, lá, só com os atores lá. Não, gente, vamos utilizar essa empresa, já está pagando os caras, não estão? Então vamos colocar ela para fazer alguma coisa. Vamos colocar ela para utilizar. Aonde tem que ser utilizado? Contratada para esse mistério, promoverá a manufatura de vídeos institucionais, auxiliando os clientes à abertura de contas em exchanges, para que os ativos tenham sua entrada e saída por meio de criptomoedas, recebendo inclusive as remunerações atinentes do que dessa atividade de trade de igual forma, por cripto. E por que esses vídeos institucionais? Pensando no idoso, no super idoso. E por favor, não venham me falar que isso não é possível, tá? Deixa eu explicar uma coisa. Quando você faz uma empresa de tecnologia, você pode colocar lá para que isso entre o Pix. Você pode fazer gatilho disso, uma solução em Pix. Como faz, por exemplo, a acesso soluções entrando pela Binance, você faz lá a sua conversão em criptomoeda. O que a empresa tem que tomar cuidado é o quê? Só receber em cripto. Que aí a gente tá falando, se a gente não está falando que o sistema que foi utilizado não é o melhor ou não tão adequado, bacana, então por que eu não vou? Eu estou consertando o negócio. Visando atender a todos, promoverá por meio de seus colaboradores o auxílio remoto, físico dos idosos, e físico junto aos escritórios, ou quaisquer outros que possuam dificuldade no entendimento do modus operandi de como fazer isso, de criação das contas respectivos exchanges de criptomoeda. Então você está auxiliando. Coloque essas pessoas que têm os funcionários, os colaboradores, para auxiliar os velhinhos. Eles vão saber fazer isso. Hoje é muito simples, é mais fácil. Gente, não duvidem, não duvidem. A gente entende a dificuldade de muitas pessoas que são senis, mas não duvidem também das pessoas mais idosas, que hoje está tão simples abrir conta em cripto. Com certeza. Está ridiculamente simples, está muito mais fácil que banco, inclusive, tá? Muito mais fácil. Por isso que, por favor, cripto. A empresa se compromete, aí que é a parte legal também, a recomendar sugerir empresas que possuam e estejam devidamente credenciadas e atendendo todas as normas exigíveis em território nacional no mercado de criptomoedas, promovendo assim o devido due diligence. O que é isso? Um nome bonito. Você tem que chegar e fazer uma autoridade, fazer um tratamento, o advogado que faz, recomendando uma empresa idônea para o cliente dela. Beleza? Promoverá aí uma outra forma, que aí eu acho que aqui é a parte assim, fantástica, tá? Uma solução white label, bem como uma launchpad, que eu já vou explicar isso, devidamente vinculada à blockchain, demonstrando de forma autêntica, imutável, transparente todas as atividades empresariais. O que é isso? Estou criando pegando o povo da TI e fala, gente, a TI, vem cá, cria um sistema aqui para mim que só faz tudo por meio de blockchain, que aí não tem nem conversa, não tem conversa torta. Blockchain, quando faz lá a transação, tá lá a transação. Não tem como adulterar, não tem joguinho, não tem jeitinho, não tem nada. É o que é certo, ponto. Tá ali. Blockchain, o mágico da blockchain é isso. Autenticidade, imutabilidade, transparência. Por isso que é fantástico. Por isso que serve e vai mudar relações humanas. Acreditem nisso. Aqui é outro ponto. Desenvolverá um modelo de API
em que aqui ó, não tem nem como falar. Já que ele está preocupado que da gente perdeu nossos ativos, aqui. Um modelo de API, já explico, já vou decodificar, em que os ativos ficam custodiados na conta do cliente, realizando as transações de forma remota, mimetizando o setup utilizado pelos traders da empresa, explicando os riscos inerentes. Escuta só o que é isso. Eu sou o trader da GAS. Tá? Sou o trader da GAS. O Dr. Jefferson é o cliente. Ele chega lá, cria uma conta dele lá na Artemio Change, na exchange do Artemio. O dinheiro vai ficar lá na conta dele. Eu não pego o dinheiro para mim, nem em criptomoedas. Pode ser uma segunda via, se o Ministério Público falar assim, mas eu não quero mais que você faça isso. Então, peraí, o dinheiro vai ficar com o cliente. Aí eu, que sou o trader, vou lá e faço assim, eu vou entrar aqui no Bitcoin, eu acho que ele vai subir, eu estou entrando ele aqui segundo a minha análise técnica, estou entrando aqui em 54 mil dólares, acho que ele vai subir para 56 mil, vou dar um ganho de capital, e aí eu vou e faço a operação. Vou lá, compro, vendo. Deu positivo, aquela operação de compra e venda, ela remotamente, por meio da API, vai ser replicada na conta do cliente. Qual que é a dificuldade disso? Se o servidor for em um local que esteja distante à operação. O que eu quero dizer? Vou falar o seguinte, por exemplo, BitMEX. BitMEX está sitiada em Seychelles. Então, se você coloca o servidor daqui, que a maioria... A Amazon, não sei se vocês sabem, ela não ganha dinheiro, né, mandando produto, ela ganha dinheiro em servidor, é onde que ela mais ganha dinheiro. E hostear servidor. Em nuvem. Ela vende isso. Você vai pegar o quê? Aquela empresa, o servidor da exchange tem que estar estabelecido próximo aonde está sendo feito o trade naquela exchange criptoativo. Porque eu diminuo a latência. O que é a latência? A perda pelo tempo de conexão. Então eu estou diminuindo e dando eficácia para o trade e a mimetização ela acontece quase que instantaneamente. E aí, colocando aqui dessa forma. Por quê? Aí eu estou tirando qualquer objeção de falar o seguinte, mas pera lá. E o dinheiro? Vai ficar com você de novo? Já que se for um problema continuar, mesmo com criptomoeda, então faz o seguinte, faz a API e joga na conta do cliente, o cliente que tem um ativo. Não fica na custódia da empresa, é responsabilidade do cliente. Simples assim. Ativa a API, quando ele não quer mais, ele vai lá, desliga a chave, acabou. Simples. Parágrafo único. Como forma de mitigar o delay inerente à mimetização dos trades, a empresa se comprometerá em utilizar servidores dedicados e próximos ao local de realização da atividade terceirizada ou não de trades, visando assim diminuir significativamente a chance de risco da operação. Como forma de precaução, aí negrito, apesar de não estar obrigado, a empresa contratará um CNPI pleno para que possa fazer as devidas análises fundamentalistas e técnicas, caucionando assim os clientes e investidores. Veja que eu estou tendo aqui todo o tempo a preocupação. O que é CNPI? CNPI é um profissional, já vou explicar, é um profissional que ele pode fazer análise técnica, ele tem uma certificação, é como se fosse assim, ele tem uma OAB. E ele pode ter o pleno, ele pode fazer análise fundamentalista, que é de fundamento daquele negócio, e técnica é de análise gráfica. Aí eu entro em borda de Bollinger, eu vejo aqui retração de Fibonacci, eu vejo tudo isso. Tá? Então, não é obrigado, não, mas eu estou colocando como uma boa prática de governança. Tá? Bacana. A empresa, aí, contratará um compliance jurídico, porque isso, meu povo do céu, Gerson, acho que isso aqui é um ponto inegável para nós. Sim. Compliance, o que é para o pessoal entender? O compliance jurídico é um cara que vai puxar as amarras. O que é o compliance? É um cara chato, tipo eu, que faz o seguinte, faz isso aí não, vai dar cagada. Segura a onda, vamos organizar. Não, aqui não, parou. Segura. Você não vai mexer desse jeito. Vai dar bosta lá na frente. Desculpa o palavreado. Eu sou assim mesmo. Tá? O qual será responsável por atingimento de todas as normas atinentes ao mercado de capital e de criptoativo, porque ele está em regulação, meu povo.
tá andando. Daqui a pouco que o Artemio está falando hoje, essas pancadas de instrução normativa, aí o que o Artemio vai ter que fazer? Estudar tudo de novo, porque vai mudar. Aí eu vou ter que estudar tudo de novo. Com Aí tem que ter um certeza. cara que tem que fazer isso a todo momento. Tá? Realizando consulta pública periódica, por isso agora eu tô me resguardando junto ao regulador, visando resguardar os clientes da empresa, bem como as normas exigíveis à época, porque eu não sei do futuro, eu não tenho bola de cristal. O que ele vai fazer? Vamos supor. Vamos pensar no caso, voltar um pouquinho para trás. Se tivesse esse caboquinho aqui, batendo na porta da CVM o tempo todo, que a gente chama de autoflagelação, falando o seguinte: CVM, vem cá, não é você fez uma consulta e tchau, vai embora, esquece a vida, vou curtir, vou para a praia. Não é isso não. Você tem que fazer isso corriqueiramente enquanto tem regulação, enquanto não tem essa sensação, para saber a jurisprudência e a evolução administrativa do órgão, a interpretação do órgão. O que a gente está colocando aqui? Todo tempo eu vou bater na porta para verificar. Oh, e aqui? Se tivesse feito isso lá atrás, ele falaria o seguinte: opa, peraí, mas está aqui, ó. Consulta aqui no mês tal, consulta aqui tal, ou trimestral. Uma cadência, uma consistência. Eu teria argumento para falar assim, ó, vocês que lembram do FENIRE contra factum próprio, vocês falaram uma coisa por vários momentos, e agora vocês querem chegar e me punir de uma hora para outra? Pera lá. Cadê a razoabilidade? Cadê que tem que estar previsto? Inclusive, no manual que eu vi, que foi encaminhado no ofício, na 617, com instrução normativa pelo diretor-geral da CVM, aos demais subordinados, em que ele fala: nós temos que fazer tudo de forma equânime, com razoabilidade, com mitigação e preservação do negócio. Só que a empresa tem que fazer essa parte também. Não basta, o regulador não pode fazer tudo. E, gente, eu fui regulador minha vida toda. Você que tem que ir atrás dele. Não é ele que vai atrás de você. E ele pode chegar, por mais que não seja o mais correto, igual quando eu era do PROCON, eu podia lá interditar se eu achasse que a gravidade daquela pena, o fato danoso, assim exigia. Tá? Mas se eu tenho isso aqui, cara, eu tô me calçando, eu tô sendo diligente, eu tô me preservando. E não foi feito, eu tô fazendo agora. Todo mês tem que ser feito. Todo mês é um exagero, mas vamos lá. A cada 3 meses Deixa eu acho eu, muito importante. deixa eu só pontuar aqui, Artemio. Por favor, enquanto eu ponho minha vendo água aqui. Tá, eu tô vendo as consolidações dos comentários do pessoal, né? Que até uma irmã falou que o que a gente precisa é nosso dinheiro agora. Isso é a regulamentação da empresa. Mas ainda vai ser falado nisso nas resoluções. O doutor Artemio ainda vai falar sobre isso. Como eu já falei para vocês num vídeo atrás, ele já leu para mim, tá? Então, espera só um pouquinho, tá? Que ainda vai ser feito as resoluções. O que é importante saber é que, na opinião do doutor Artemio, né? E a minha sempre foi essa, mas eu não tinha os dados técnicos. Ele está falando em dados técnicos, tá? Existe a possibilidade, sim, da GAS, ou de outra forma, tá? Mas existe a possibilidade dela continuar funcionando ou voltar a funcionar, tá? Mas ele ainda vai falar do dinheiro. Calma aí, gente. Aqui eu tô só estruturando a casa. Porque não adianta eu chegar lá Põe uma coisa na cabeça. Se eu não chegar lá estruturado, e também não venho achar que isso aqui é uma coisa que vai demorar anos para fazer. Se você pegar as pessoas certas, coletividade, profissionais bons, e resolver isso, o que eu acho? O que nós temos agora? Recesso judiciário. O que vai acontecer, Jefferson? Paralisa os prazos. O judiciário meio que não anda. Paralisa os prazos, com certeza. A iniciativa privada, ela para, igual o serviço público, você para, Jefferson, o tempo todo? Nem um pouco, nem um dia. Um pouco. A gente não tem conversa, meu irmão. A gente tem que trabalhar, a gente trabalha. O que a gente faria? Aproveita esse período e faz as diligências que tem que ser feitas. Arruma a casa, deixa a casa organizada, para quando voltar, falar assim, ó, tá aqui. E dá para fazer isso que nem em 60 dias. Você sobe uma plataforma, um launchpad, um white label, uma solução disso, em 60 dias você pega um TI decente. Tá? Não tem conversa. Continuando. A empresa contratará ainda o serviço de contadores, porque assim, é o básico, tem que ter, especializados no tocante aos criptoativos. Aí também não pode ser qualquer pessoa. Eu estou mexendo em criptoativo, eu tenho que contratar pessoas que sabem fazer isso. E tem, gente. Tem, tá? Eu posso falar um monte de nome aqui. Ficando esses, por quê? Eu também estou colocando responsabilidade nos meus profissionais.
responsáveis pelo encaminhamento mensal de acordo com as diretrizes da IN 1888. Eu estou delegando. Estou criando todo um modelo satisfatório, que é o que o regulador vai querer. Não adianta eu chegar lá e falar assim... IN 1888 é a Instrução Normativa da Receita Federal de 2019. Perfeito, meu irmão. É isso aí. Tá? Que começou a falar dos criptoativos no Brasil, digamos assim. Na linha da governança da abordagem baseada em risco ABR, no limite de suas atribuições, a empresa irá identificar, analisar e compreender os riscos de lavagem de dinheiro, do financiamento do terrorismo, a LDFT, que eu tinha falado para vocês lá atrás, dos respectivos clientes, produtos, serviços, canais de distribuição e prestadores de serviços relevantes, para posteriormente segmentá-los minimamente em baixo, médio e alto risco, como determinado pelo inciso 2 do artigo 5º da Instrução Normativa 617 CVM. Tudo que eu estou falando tem lei. Tá? Eu tô assim, me calçando de todas as formas. Parágrafo 1º, nas situações de maior risco e sempre em linha com a política de PLDFT, que é novamente o que a gente fala lá, a gente falou disso aí, de lá, risco de lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo, nos termos do capítulo 2 da instrução da CVM 617, caberá à pessoa obrigada a buscar informações suplementares àquelas contidas no cadastro do cliente, eventualmente disponíveis na própria instituição, respectivo conglomerado financeiro ou mesmo junto a terceiros previamente qualificados. Parágrafo 2º, em qualquer hipótese, os termos previstos na Lei 13.709/18, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente tem que ter nossos dados preservados, por mais que a gente saiba que tem essa lei, muitas vezes não acontece. O Brasil é mestre em sair vazando dado, governo, inclusive, não serão desrespeitados, observando, por conseguinte, o limite imposto nas leis 9.613 de 98 a 13.810 de 19. O que são essas leis? O que elas falam? A primeira dispõe sobre os crimes de lavagem e ocultação de bens, direitos e valores, a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta lei, cria o Conselho de Administração de Atividades Financeiras, o COAF, e dá outras providências. E a segunda lei dispõe sobre o cumprimento de sanções impostas por resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, incluída a disponibilidade de ativos de pessoas naturais, jurídicas e entidades e a designação nacional de pessoas investigadas ou acusadas de terrorismo, de seu financiamento ou de atos a eles correlacionados. Tá? Aí a gente continua. Criei a atmosfera, criei o ambiente. Aí vem agora a parte. A resolução. Resolvem. Firmar com fundamento no artigo 5º, parágrafo 6º da Lei 734/735, o presente TAC, a reger-se pelas seguintes condições. Cláusula 1ª. A empresa Gás Consultoria se obriga a atender e promover todas as modificações propostas, sob pena de tornar sem efeito o presente TAC, realizando cumulativamente ainda o que segue. Cláusula 2ª. Com base nas proposições realizadas, atestando de forma inequívoca a existência de saldo suficiente, compromissário e comprometente nomearão um administrador e um perito judicial com ênfase em blockchain, porque tem gente fazer isso, sendo o primeiro responsável por ser o depositário fiel dos ativos, realizando o pagamento integral de todos os clientes da seguinte forma. Então, o primeiro ponto seria a devolução total do capital dos clientes. Devolução total, porque aí a gente vai chegar nisso aí, tá? O MP, o que ele vai querer? Eu não quero que ninguém fique sem meu dinheiro. Devolve. Aí quem quiser voltar, tá com o modelo arrumadinho. É o meu caso. Tá com a casa resolvida. Tá com o caso resolvido. Tá lindo. Volta. Os clientes irão assinar um termo de quitação, que é normal, dando plena, irrevogável e restrita quitação, seja na esfera civil ou criminal, de todos os contratos por ele firmados, não podendo socorrer-se judicial ou extrajudicialmente por quaisquer problemas inerentes à relação jurídica entabulada. Contrato com a Geais. Segundo, parágrafo único. Aos clientes que já judicializaram, serão comunicados preferencialmente por meio de patrono constituído, porque assim, quando o cliente tem um advogado, sim, é de bom tom, é ético, é defeso, é com obrigatório certeza que se comunique o colega, tá? Sim. Porque ele tem um advogado. Sendo-lhes ofertado as mesmas condições de acordo propostos, não havendo qualquer distinção de tratamento entre esses e aqueles constantes neste inciso. Porque não pode ter, tá? Que é para todos. Para todo mundo. Lembra da minha brincadeirinha no Stories? Para quem que é esse TAC? É para quem me xingou, para quem não xingou, para todo mundo. Com certeza. Ponto final. Quem é associado, quem não é, quem colocou o processo, quem não colocou. O que vocês têm que entender é o seguinte, o associado ele não é nada mais do que um cliente.
O cara que entrou com a Todo ação, mundo é ele é nada cliente. mais do que um cliente. Com certeza. Quem não é cliente que é o Artemio, que é advogado. Ponto. Tá? Os clientes signatários do termo de quitação de todas as avanças existentes entre a empresa gás para com o consumidor final receberão pagamento em D mais 30. Por que D30, gente? Por favor. 30 Isso é uma dias, seria operação. isso? 30 dias. Por que 30 dias, gente? É um prazo de operacionalização. Eu acho muito razoável. E aí, como vai ser feito isso? Da assinatura do presente termo, devidamente autenticada, seja por cartório correspondente e ou aí aquela questão para a gente facilitar o negócio para ter celeridade. De forma eletrônica, com protocolo de criptografia na blockchain. Gente, hoje em dia é tudo assim. Todos esses, você pode observar o seguinte. Se você pega ali uma assinatura eletrônica, um DocSign, já está lá escrito a hash da transação na blockchain. Então já tem, praticamente todos já estão adequados a isso. Então, fisicamente, para aqueles que não sabem mexer com tecnologia, para aqueles que sabem mexer com tecnologia, eletronicamente. Rapidinho, simples assim. D30, prazo razoável. Tá? 3. Poderão ainda receber os ativos, seja por meio de moeda fiduciária, Fiat, que aí a gente está falando daqueles que não querem receber em Bitcoin, eu não quero saber de nada disso, não importa. Vai receber em dinheiro, na conta. E ou por meio de criptomoedas, eu quero receber em Bitcoin. Tá lindo, tá bacana, tá razoável. A oportunidade é essa, que os valores a serem calculados serão feitos pelo perito judicial, nomeado e sua equipe, por isso que eu já botei o cara lá atrás, pensando como é que seria feito, realizando o pagamento da fração ou dos bitcoins correspondentes ao valor investido, acrescidos da última rentabilidade realizada até a paralisação de funcionamento da empresa determinada por ordem judicial nos autos X. Lembra que foi lá e paralisou? Isso quer dizer que você está dizendo que a TAC seria assinado para as pessoas começarem a receber também o que não foi recebido a partir de 15 de setembro. Até o dia que ali, vamos falar assim, qual foi a conta que deu a ordem que o paralisou tudo? 15 de setembro de 2021. Então até ali a rentabilidade garantida contratual e dali para frente. Aí vem aqui, eu já pensei nisso também. A parte de acordo com o processo, qualquer processo judicial. Correção de 1% mais INPC. Ponto final. Reposição inflacionária. Tá lindo. Tá maravilhoso. Reposição. Vambora. E em relação aos consultores, teria alguma coisa? Porque os consultores, na minha visão, os mais prejudicados, né? Tá? Porque eles tinham o direito da comissão deles. Esses consultores seriam... Você pensou alguma coisa nesse sentido? É porque aqui a gente já está falando que o consultor é um cliente também. Tá? A minha defesa veemente do consultor, ela parte disso. Que no meu entendimento, o consultor foi o grande prejudicado nisso tudo. Que ele ficou no meio. Né? Ele viu um cliente que também tem contrato e acabou não recebendo, tá? E ele ficou com a cobrança de nós clientes, porque ele seria o único que aparecia, entende? Então existe aí o contrato dele, mas existe também um direito líquido e certo da comissão dele. Isso é possível regulamentar isso ou não? Eu acho melhor não, sabe por quê? Até pensando assim, na hora que você começou a falar, eu pensei assim, não, ok. Eu concordo com você em partes disso em relação ao quê? Na maioria das vezes, não estou dizendo todos, tá? Mas na maioria das vezes o consultor ele foi um duplo ferrado. O que eu quero dizer com isso? Foi um cara que ele está tendo que lidar com a bronca do cara, do cliente que ele trouxe. Tem gente que está sendo arrolada judicialmente, porque na cadeia de consumo ele pode responder de forma solidária. Está tomando na cabeça, mas isso, vamos pensar o seguinte, meu povo, isso gerou um gargalo que não é satisfatório para o regulador, pensando como regulador. Veja, recebia-se uma comissão disso. Vocês têm que sempre que pensar de forma fria, não é com emoção. O que o regulador olhava? Peraí, ele recebia, constituiu uma PJ, ele recebia uma comissão disso por algo, a comissão da comissão. E os escritórios, os donos recebiam uma comissão dos escritórios, do que ele trazia. Tinha isso também. Então, quando você olha esse gatilho de juro sobre juro com entrada de alguém, porque realmente é o cara trazendo alguém e ele ganhando o dinheiro do cara que ele trouxe, isso gera uma má impressão. Por isso que aí ele foi, sim, nos autos aparece essa questão da parte de pirâmide. É isso que levou. Por isso que lá o despacho fala o quê? Que transcende o crime contra o sistema, o crime contra a economia popular, que é o vulgo pirâmide. Porque isso gera uma má impressão. Então a gente está desconstruindo tudo. Vamos deixar o negócio redondo.
Já deu. Vai ser uma coisa ínfima. O que ele vai ter de correção aqui da inflação, que é o próximo inciso, acho que compensa isso até a rentabilidade que ele tinha. Mas, por óbvio, a gente fazendo esse termo, qualquer que é o início, eu já estou calçando esse cara também para que ele não tenha problema futuro com qualquer questão relacionada a esse objeto. Então, não vai ter problema. O consumidor final anui que os valores por eles devidos serão os constantes na tabela esmiuçada no termo de quitação, que aí vai o termo com a tabelinha do cara. Se ele quer receber em Bitcoin, se ele quer receber em Fiat, e vai ter uma planilhinha. Isso para a gente é bem simples, né, Jefferson, de ver. É como se fosse uma atualização. A gente vai lá e coloca rapidinho, beleza? Incluindo, neste caso, aí, novamente, a rentabilidade até a data paralisação oficial da Justiça e a partir daí de juros aos modos aplicados no Poder Judiciário, ou seja, 1% ao mês mais INPC, até a data do efetivo recebimento de forma pro rata dia. Então, de forma proporcional ao dia que vai ser, porque é D30. Então, pode ser um pouquinho, dá lá 20 e poucos dias. Após o pagamento integral dos clientes, que consistirá em conditio sine qua non, que é condição irrestrita, é uma condição imprescindível, a empresa poderá vir a retornar seus trabalhos desde que esteja cumprindo as legislações atinentes à época, formalizando a competente relação jurídica por instrumento negocial próprio, contrato junto ao consumidor. Só que, para ela voltar, o que o MP vai querer? Porque ele é o titular. Lembrem sempre dessa máxima. O MP bloqueou, porque na cabeça dele ele está resguardando o direito de vocês. Então faz o seguinte, se eu estou pagando todo mundo, ele não tem que resguardar mais nada. Quem quiser, por ato de autonomia da vontade, porque nós vivemos num país democrático, pode fazer e a volta. Tá? Aí, cláusula 5ª, em caso de cumprimento de qualquer das obrigações, a compromissária é sujeita ao pagamento de multa no valor de RS, coloca lá, ninguém sabe quanto, deixa lá para negociação lá com os advogados do MP, a ser revertida ao Fundo Municipal, Estadual, Federal, um desses aí, de proteção e defesa do consumidor, de União, Estado, município. Fundamental, eu coloquei assim, fundamental se fosse aqui em Goiânia, essa seria a lei do município de Goiânia 770 de 17, independentemente de execução, nos termos do disposto no artigo 5º, parágrafo 6º da lei 7347/85. Fica eleito pelas partes o foro da comarca de Rio de Janeiro para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes, o termo de ajustamento de conduta, com renúncio de qualquer outro, por estarem compromissados, firmam o presente instrumento em 2 vias de igual teor e formam para que assim produza os efeitos legais e jurídicos. Rio de Janeiro, data tal, Sim. bababá, Artêmio, muita gente perguntando, que realmente é uma coisa importante. Muita gente fazia o reinvestimento, então isso teria que ser calculado também para a devolução. Tem, por isso que eu falei, gente, lembra que a gente começou tudo ali para construir a casa? Nós não vamos fazer, qual foi o primeiro passo? O primeiro passo foi fazer a auditoria da conta, saber o que aconteceu. Se o cara, eu sou assim, eu sou defensor disso. Se o cara fazia o reinvestimento, gente, ele tem que receber, porque Com aquilo certeza. ali, que a GAS pagou, ajudou muitas pessoas em pandemia, ajudou, mas isso é obrigação contratual, isso aí não é benesse. Não é assim, que beleza, não. E se o cara pegou aquele dinheiro e reinvestiu, ele poderia ter usado aquilo Doutor com qualquer Caio coisa, Sanas viajar. da live também. Tá aí? Cadê o monstro? Esse é monstro, viu? Isso aí sabe muito mais do que eu. Um abraço pro meu amigo, meu querido. Esse aí é... Ô, Caio, tô até levando aqui, ó, fazer um merchan pra você, ó. Livro do Caboclo. Artêmio, então, Oi? só para posicionar o pessoal, que já tem 1h15 de live. Meu olho já tá ficando bem... eu tô também virado já, nem dormi essa noite. Então, primeiro ponto seria abrir todo esses valores, né, que se teria para pagar todo mundo, que o Gladson pessoalmente já me falou que tem. Então, eu não tenho o menor motivo para desconfiar, muito pelo contrário, tá? O privilégio da dúvida é a favor dele. Se ele disse, então eu vou acreditar, salvo prova ao contrário. Tá? Então, seria a devolução total dos contratos compostos de todo mundo. E já com a proposta de reestruturação, para cumprido todas essas etapas da reestruturação, a GAS retornar ao seu funcionamento. Seria isso o resumo? Pagou
Pagou, meu amigo, o que, que eu quero no negócio? Eu tô estruturando o negócio todo, de acordo com o que a lei exige, beleza? Tamo junto. Pagou todo mundo, beleza? Tamo junto. Não tem mais o que falar disso. Aí quer voltar? Volta. Mas está estruturado, está tudo certinho, está com as boas práticas, está seguindo o GAFI, está seguindo o COAF, está seguindo tudo. Tudo. Certo. Posso fazer, então, uma fala minha final para eu Por finalizar? favor, meu irmão, tá? faça isso. É para te deixar à vontade aí, tá? Porque como eu defendo, tá? A solução não vai vir de um pai ou de uma mãe. Não vai haver paternidade ou maternidade. Vai ser e não de um pode ter grupo vaidade, meu irmão. de ideias, exatamente. Tá? Então eu defendo isso desde os meus primeiros vídeos, tá? Que não é uma questão de quem vai resolver e quando vai resolver, tá? Porque vai ser uma união. Outra coisa, tá? Eu tenho a certeza e a convicção que os advogados constituídos pela GAS estão trabalhando para resolver. Eu tenho essa certeza. Seria de uma incredulidade total a gente entender que em 90 e poucos dias os advogados não estão fazendo o trabalho deles. É claro que estão. Tá? Então isso não é uma dúvida. Eu tenho a certeza que estão tentando resolver. A gente sabe que o judiciário é uma situação muito difícil. A gente que milita há muitos anos, a gente sabe que é difícil. Tá? Mas a gente tem essa certeza. Tá? Aqui foi uma ideia de um especialista que tem tanto eu sempre entendi quando me mandaram o primeiro vídeo do Dr. Artemio Picâncio, quando o pessoal tinha muita implicância. Tá? Hoje o pessoal tem menos implicância. Ainda existe, mas é bem menos. Então eu sempre, quando eu escutei a primeira vez, eu falei assim, este colega advogado, ele pode nos ajudar. Tá? Porque eu não tenho problema com questões sentimentais. Isso aí, questões sentimentais, eu já tenho aqui com a minha esposa, com meus filhos, tá? Mas profissionalmente eu escuto o que a pessoa quer dizer no técnico, tá? Independente de qualquer outra coisa. Então a gente tem que todos estarmos unidos para a solução desse problema. Essa ideia não está sendo dada para os clientes, está sendo falada para os clientes, mas quem tem que seguir à frente, que eu acredito que já estão fazendo, é o jurídico da GAS, que me parece já está mudando, tá? Hoje já circulou algumas informações que eu não sei se são verídicas, porque não estão vindo dos canais oficiais que a GAS tem. Então, se não estão vindo dos canais oficiais, a gente não sabe. Mas também a gente não pode dizer que não seja real. Parece que tem bastante, vamos dizer assim, coerência essas informações. Então está havendo sim uma mudança de posicionamento. As pessoas que me veem todos os dias sabem que eu critico, tá? As coisas que eu entendo como opinião, às vezes eu estou errado, mas o que eu entendo como opinião eu critico, mas também eu elogio. Estou vendo uma mudança sim. Tá? Estou vendo algumas informações sendo passadas mais claramente, tá? Talvez não pelo canal que deveria, que seria o canal oficial, para a gente ter a certeza que seria a GAS falando, mas tá? Me parece que está tendo uma mudança de posicionamento. Tá, pessoal? Então, eu deixei um vídeo, que Artemio vai ficar gravado? Vai. Tá, eu deixei um vídeo, tá, aqui na minha página, pedindo para que você fale o que você achou da TAC, tá, desta proposta de TAC. Tá? Se você não viu a live toda, vai lá no perfil do Artemio Picâncio, que é esse que está transmitindo a live, veja de novo, porque o assunto é seríssimo. Tá? Veja, assista, escute, assista de novo, tá? E dê a sua opinião lá no meu vídeo, na minha página, tá? No meu último vídeo, nos comentários. Não adianta ser no privado, que eu não vou conseguir ver. Nos comentários, para que eu formule uma tese. Ok, pessoal? Agradeço ao Dr. Artemio por ter me convidado como cliente, tá? Para estar participando dessa sua live, que, na minha opinião, foi muito explicativa, muito boa. Muitos termos técnicos, o pessoal estava falando, poxa, muito termo técnico, mas o pessoal do Ministério Público Federal, da Justiça Federal, vai entender, que é isso que importa. E se não entender, tá? tem que ter um interlocutor eles sabem, que vai explicar. Eles vão saber. Tá? Isso aí a gente não precisa se preocupar, que eles vão saber. Mas o importa é que a gente saiba para onde está sendo olhado. Isso a gente precisa. E isso não influi na estratégia. Tá? Isso não tem nada a ver com estratégia. Ok? Então vão lá nesse meu vídeo, quando o Dr. Artemio terminar, é claro.
tá? Eu já agradecendo ao Dr. Artêmio, tá? Vão lá nesse meu último vídeo e digam nos comentários o que você achou desse ataque. Qual é a sua opinião, tá? E todos serão, eu vou ler todos. Não adianta ir para o meu privado, tem que ser nos comentários. Então, eu não posso aparecer, então não escreva, tá? Então, ali é o pessoal que está botando a cara mesmo, está dando opinião. Vamos lá, ok? Pessoal, e assim... Boa noite, obrigado, doutor Artêmio, tá? Uma boa noite a todos. Essa semana é uma semana que eu entendo como uma semana que vai acontecer muita coisa. Vai acontecer muita coisa, tá, pessoal? Então, dou uma boa noite a todos. Boa noite. Só o seguinte, considerações aqui que eu vou fazer com vocês. Primeiro, eu sempre me preocupei na minha vida, e finalizando mesmo, não vou tomar meu tempo, amanhã eu viajo em barco, se Deus quiser fazer a viagem que há muito tempo eu já sonhei, sempre sonhei com isso. Mas eu não deixaria de fazer isso hoje, estou aqui domingo à noite, minha esposa está ali fazendo as malas ainda. Enfim, sem deixar isso aqui. Por que que eu fiz isso aqui? Porque eu estou vendo, eu sou ser humano como qualquer um de vocês, e assim, não quer dizer, quando eu falo as coisas, não é implicância. Não tem implicância com nada. Eu não ganho nada com isso, não levo nada. A gente não leva raiva, não pode levar raiva para a vida. A gente tem que tentar ajudar. Por certo, eu estudei muito, são 6 anos que eu estou nesse mercado, estudando. A única coisa que eu fiz foi condensar em um singelo documento aí de 10 laudas, esses 6 anos, de uma pessoa que faz isso rotineiramente. Como o Jefferson falou, isso não vai sair de uma única mão, isso não vai sair de 2 mãos, isso é um conjunto da obra, mas é possível, desde que se faça o que é correto. Vejo muita possibilidade. E por que do TAC? Porque a gente não pode, naturalmente, muitos não podem, alguns podem, outros não, cada um tem que entender, muitos não podem aguardar um desfecho no judiciário nosso, que é um poder moroso. Falo que no Brasil o serviço público é o único rápido da Receita, sempre falei isso. E mantenho aqui o que eu disse. Erramos, digamos assim, a empresa errou, porque se tivesse certinho, não teria acontecido isso, tá? Tem outras que erram muito mais, tem, que aconteceram nada, tem. Quantas vezes a gente não se depara com injustiça no Brasil? Mas não adianta a gente ficar se batendo nisso. Não adianta mesmo. A gente tem que pensar naquela pessoa ali da ponta. Aquela pessoa, aquele colega que tentou alguma besteira com a vida e não vale a pena isso. E eu peço assim, a única coisa que eu estou rogando a Deus, que a empresa tenha essa sensibilidade com o principal ativo que ela tem, que é o cliente. Porque sem vocês, a empresa não é nada. A empresa nem existiria. E a comunicação tem que sempre ser transparente. Tem que sempre trazer verdade. Tem que botar a cara a tapa. Tem que dar satisfação. Tem que falar o que está acontecendo, na medida do possível. Não é tudo que dá para falar, mas uma satisfação é imprescindível à medida que se impõe. Isso aqui, já compartilhei com o Jefferson. Se alguém de lá tiver o interesse nisso, leva. Isso aqui é assim, se eu fosse pegar isso aqui e vender, vale um preço muito alto, que é aqui, ó. Mas se ajudar as pessoas, a única coisa que eu peço é sensibilidade com as pessoas, empatia e humanidade. Tá lá. Compartilhar conhecimento a gente divide. Só que vai precisar de pessoas. Porque com pessoas a gente muda. Com pessoas a gente faz coisas extraordinárias. E com pessoas. Sem pessoas a gente não seja interação social, não acontece nada. E empresa, tem humildade. Pelo cliente. Por cada família. Não é indo na porta do judiciário, batendo, tentando jogar contra o judiciário, que vai resolver. Não é. É você tentando ter equilíbrio e indo de forma ponderada, calçando a cidade da humildade, falando, errei. Errei. Ali tem fundamentação também. Em prol ali, advento tecnológico, se a empresa criou coisas novas, ela não pode também ficar refém do julgo estatal. Mas tem que agora, nesse momento, entender, falar assim, olha, é o caminho que eu acho mais rápido, para a gente não ter que esperar esses anos todos. E Jefferson,
Obrigado pela participação. Você sempre foi um cara que eu respeitei muito. E eu já te falo assim, a gente fala mesmo. Você sabe muito bem disso, que a gente conversa muito. Para mim, você é um irmão. Você sempre me Amém. respeitou. Você sempre Igualmente. entendeu as coisas. Porque eu nunca falei porque você era mal. Todo mundo erra todo mundo. Agora, a principal fase da mudança. Para mudar, tem que reconhecer. E reconhecer que errou e pedir. Se errou, não tem por que pedir desculpa. Vai lá, contrata pessoas, traz pessoas, porque dinheiro tem. Precisa ser feito. Não pode ficar parado aí mais, você vai dar 100 dias daqui a pouco. Não sei se já deu, mas acho que vai dar quase 100 dias. E as pessoas, infelizmente, por alguma inércia, que aí sim vai a crítica tem que ser construtiva. Do mesmo jeito que eu ouvi, quando falar, não utiliza o tom que você está falando, às vezes. Cara, eu sou brincalhão, vocês já estão me acompanhando, eu faço graça o tempo todo. Às vezes entendi de outra forma, eu parei. Pedi desculpa. Peçam desculpa aos clientes de vocês pelo tempo que vocês estão deixando eles sem notícia. Não pode, não. Não pode, não deve. Não deixe acabar a confiança. Porque eu também sou um termômetro lá de cá. As pessoas chegam para mim, doutor, eu estou cansado de não ter uma notícia, de enrolar. Analise. É o melhor caminho, estrutura a empresa. Não percam a única coisa que ainda tem, que é a confiança de alguns. Muitos. Que eu ainda digo a grande maioria. Porque quando isso acabar, esquece. Não adianta isso aqui estar pronto, ter estruturação, porque não vai ter gente, porque não vai ter cliente. Com 100 clientes você não faz nada. E meu irmão, e meu povo, fiquem em paz. Eu vou viajar. Terça-feira, se Deus quiser, estou embarcando para Suíça, que é o melhor lugar do mundo para estudar criptoativo, blockchain. Vou esfriar a cabeça, estudar mais, levar aqui Pai dos Burros, que é um livro, a gente tem que estudar, capacitar todo o tempo. Fica o livro aí do meu amigo, um grande abraço para o Caio. A gente sempre tem que estar pensando em melhorar a nossa vida. E vamos sonhar grande, mas sempre com o pé no chão, que é o que eu sempre falo. Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, e o melhor sempre será o amanhã. Desde que a gente plante hoje. Vamos plantar para a gente colher uma coisa melhor. Fiquem em Amém. paz. Glória a Deus. Vão com Deus. Que isso possa ser útil, Jefferson. Que você consiga, eventualmente, ter essa sensibilidade. Espero que... Eu sei mais ou menos que deve vir disso. Vamos ver o que a empresa vai fazer. Não estou dizendo que eu sou o senhor da razão, não. O documento está aí. Façam modificações. Não importa. Mas vão precisar de pessoas. Fiquem em paz, meu Amém. povo. E que Deus esteja sempre na nossa vida e no Conosco. centro da nossa vontade, porque a gente vai vencer essa guerra. Sempre conosco. Tá? É isso. Um abração. Novamente, foi um prazer estar aqui hoje. Eu acho que Amém. espero ter passado alguma coisinha. No final das contas, eu sei a intenção que eu fiz, então para mim vale. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus está no controle de tudo e essa semana vai ser uma semana de vitórias de todos os projetos, de todas essas pessoas que estão aí assistindo. Tá? Coloque tudo, tá, nas mãos de Deus que você vai prosperar. Acredite. E marca aí, comenta eu vou gravar até eu queria saber isso mesmo, esse feedback de vocês. Se entenderam, se eu conseguir repassar para vocês, pedagogicamente falando, decodificando. E se acham que faz sentido ou não, manda aí um comentário mesmo. Eu acho que também, igual o Jefferson, provavelmente vai ter muita gente no inbox. Prometo que vou tentar responder, vai ser muito difícil. É difícil, é difícil. Por favor, tentem nos comentários, para mim é importante, o pessoal olha mais fácil para mim. Isso, tá? E no meu vídeo também, Isso. bota os comentários, o que achou, tá? Para a gente poder fazer um raciocínio, tá? Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.